O Carlos Eduardo Martins, figuraça, esteve aqui com a gente uma vez, fez um sucesso absurdo, virou prata da casa, tá? Vai estar sempre aqui com a gente, sempre aqui com a gente. Carlos Eduardo Martins é um professor associado do Instituto de Relações Internacionais e de Defesa da UFRJ, professor visitante na Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, coordenador do Laboratório de Estudos sobre Hegemonia e Contra-Hegemonia, também na UFRJ, e pesquisador do ou da Claxo, uma importante instituição de ensino argentina. Alegria grande em recebê-lo aqui de novo. Carlos Eduardo, como está você? Como é que está, Mauro? Um forte abraço para ti, um prazer revê-lo e estar com os ouvintes do Manhã Brasil. Eu tinha te prometido daquela vez que a gente acabou falando só de Brasil, falar um pouco do cenário global, né? E o cenário global avançou bastante de lá para cá. Eu queria te ouvir, Carlos, um pouco sobre esta dimensão mais macro, né, da geopolítica, que é o governo Trump, a iniciativa do Trump, a reação da China, os recuos, enfim. Como é que você está avaliando neste momento o cenário geopolítico global? Eu acho que nós estamos numa etapa de caos sistêmico na conjuntura internacional, porque, de fato, a hegemonia norte-americana se esgotou e mesmo os Estados Unidos não é capaz de impor uma nova ordem pela força. E, de certa maneira, o Trump é uma tentativa de reagir a isso, porque o Trump percebeu que a estratégia que os Estados Unidos vinham utilizando na globalização neoliberal, de se apoiar nas finanças, no dólar, e deixar, não é, o déficit comercial norte-americano crescer, essa é uma estratégia que acabava impulsionando o declínio tecnológico dos Estados Unidos. E o Trump também percebeu que os Estados Unidos não tinha como abrir várias frentes de guerra ao mesmo tempo. Então, ele tenta reverter a política iniciada pelo Kissinger e pelo Nixon de introduzir a China na ordem internacional norte-americana e escolher a União Soviética como inimiga. O Trump faz agora o movimento oposto, tenta fazer o movimento oposto, elege a China como uma grande ameaça para os Estados Unidos e tenta redefinir a política na Europa do Leste e a política para a Rússia, tentando usar os Estados Unidos como um poder estabilizador de conflitos internos na região, mas tentando aproximar a Rússia dos Estados Unidos e afastá-la da China. Mas se trata de um movimento numa etapa já muito avançada das tendências multipolares, né? O Trump tenta utilizar o poder unilateral dos Estados Unidos para destruir as pressões competitivas na economia mundial, para destruir essas forças multipolares crescentes, mas o resultado é o isolamento cada vez maior dos Estados Unidos. Então, a tentativa do Trump, por exemplo, usar essa política de altas tarifas, essa política de chantagem, essa política de sanções, ela acaba criando movimentos de reação muito significativos e acaba abrindo espaço para que os outros países rearticulem suas redes de comércio, rearticulem suas redes de investimento. E o curioso dessa política do Trump é que ela acaba atingindo, sobretudo, os principais parceiros dos Estados Unidos, comerciais, com quem os Estados Unidos têm os seus maiores déficits. Não é? Atinge a China, com quem os Estados Unidos vinham estabelecendo uma política até o início do primeiro governo Trump de relativa boa vizinhança, atinge a própria
Europa Ocidental, com quem os Estados Unidos têm relações históricas de, enfim, comércio, investimento, atinge a Índia, atinge o Japão, enfim, atinge o Canadá, não é, com quem os Estados Unidos também tinha uma relação amistosa. Então, tudo isso, não é, abre o espaço para um redesenho das relações internacionais que pode ser, na verdade, muito prejudicial aos interesses norte-americanos. Isso me faz lembrar um pouco uma análise do Immanuel Wallerstein, quando ele analisava o conflito entre a França napoleônica e a Inglaterra de então, e a tentativa de Napoleão estabelecer um bloqueio contra a Inglaterra no continente europeu. E a conclusão do Wallerstein foi que, na verdade, a França acabou bloqueando a Europa do comércio internacional muito mais do que bloqueando a Inglaterra do continente europeu. Então, o caso norte-americano agora parece a mesma coisa. A ameaça de Trump bloquear determinados países ou determinadas regiões parece atuar muito mais como um efeito bumerangue para o próprio Estados Unidos. A tentativa, por exemplo, de agir, não é, sobre o Canadá e sobre o México, não é, com tarifas fortíssimas, abre espaço para o Canadá e o México redefinirem suas relações com os Estados Unidos. Aliás, se nós pegarmos China, México e Canadá, aí estão 41% das importações norte-americanas. Sem mencionar o fato de que essas tarifas vão incidir, em boa parte, sobre filiais das matrizes de companhias norte-americanas, ou seja, quem paga as tarifas são, em última instância, ou melhor, exato, quem paga as tarifas são as próprias companhias norte-americanas que importam essas mercadorias das suas filiais. Daí, inclusive, o Trump buscar compensar isso com uma redução dramática de impostos internamente, o que tem como contrapartida uma redução de direitos e a ativação de um confronto social com os trabalhadores e com a classe média norte-americana muito expressiva. Então, é um cenário muito difícil para os Estados Unidos, muito difícil para o governo Trump, que percebe realmente, corretamente, que o declínio da hegemonia está ligado muito fortemente a uma engenharia de financiarização desenvolvida pelos Estados Unidos através da globalização neoliberal, mas ele não tem a resposta para resolver isso, ele não tem um método para resolver isso. Não é? O declínio relativo dos Estados Unidos na economia mundial é irrevogável, e a política correta dos Estados Unidos seria acolher a multipolaridade e se inserir numa ordem internacional muito mais complexa, muito mais democrática, mas, evidentemente, não é essa a posição da burguesia norte-americana, nem pela via do Partido Democrata, nem pela via do Partido Republicano. Os impérios têm muita dificuldade de renegociar um novo lugar em que eles deixem de ser impérios, né? Eles vão resistindo, né? Acho que acho que os impérios todos, essa situação, né? É difícil, né, para o império falar, não, vamos sentar e redesenhar o mundo. Não, nos Estados Unidos isso é impensável, né? Agora, começou em janeiro, então aí já meados de maio. É possível identificar sequer uma vitória do Trump nesse tempo? Pois é, não tem nada enfim, de contundente. O que é um governo com muita bravata, com muita, não é, muita alegação, não é, de que vencerá, de que, enfim, é um rolo compressor, mas, na verdade, não se verifica nada. Por exemplo, o Trump disse que acabaria com a guerra na Ucrânia em 24 horas. Né? Já passaram
muito mais do que 24 horas, mais do que 100 dias, e a guerra continua ativa. Não há... A vitória que ele teve na Ucrânia foi, na verdade, também não foi uma vitória completa, porque ele queria que os ucranianos pagassem pela ajuda militar que os Estados Unidos tinha desembolsado com a entrega das reservas minerais da Ucrânia para a exploração norte-americana. Realmente ele acabou conseguindo esse tratado de exploração dos recursos minerais, mas não para ajuda militar já desembolsada, e sim para ajuda futura. A ajuda futura terá aí um fundo, onde os ucranianos depositarão a sua parte nesse fundo, que então, servirá para pagar o auxílio logístico ou militar que os Estados Unidos desembolsar em favor da Ucrânia. Então, nem a vitória que ele teve contra um país, enfim, numa situação hiper vulnerável, foi uma vitória completa, porque ele queria contar o que já havia desembolsado como dívida e isso não prosperou. Agora, do outro lado, que é a China, né? Na verdade, o grande inimigo dele é a China, apesar dele ter rusgas, hostilidades, né? Você falou México, Canadá, né? A própria Europa. O grande inimigo dele é a China, e parece que a China obteve algumas vitórias tem obtido vitórias importantes nesse processo, né? Sim, a China tem se constituído num poder global cada vez mais importante. Basta ver, por exemplo, a força que tem ganhado os BRICS. Os BRICS, antes da guerra na Ucrânia, era constituído por 5 países. Agora já são 11 e há pleitos de ampliação expressivos. Então, o que se verifica é que a China tem ampliado o seu soft power, ampliado sua capacidade de articulação internacional, enquanto que os Estados Unidos vão se revelando um poder cada vez mais instável e menos confiável. Inclusive, sim, um dos temas que tem vindo a ganhar muita influência nas relações internacionais é o tema da desdolarização, e que tem a ver também com um grande fracasso norte-americano na tentativa de asfixiar financeiramente, comercialmente, politicamente a Rússia. O plano dos Estados Unidos era, através dessa política de embargos, levar o colapso político da Rússia, o colapso financeiro, o colapso do rublo, e o que aconteceu foi exatamente o contrário. Isso é muito interessante. As sanções não levaram a um problema no balanço de pagamentos da Rússia, e sim exatamente o contrário, porque as sanções elas foram estabelecidas justamente sobre a oligarquia russa, que desde o fim da União Soviética alimentou muitas ilusões de articulação financeira com o Ocidente. Então, essa oligarquia russa ela era uma forte conspiradora contra os interesses estratégicos do Estado russo. Ela evadia capitais, ela mantinha contas ativas em paraísos fiscais. Então, com as sanções e o sequestro das reservas russas, o que essa oligarquia russa fez? Ela repatriou capitais. Repatriou capitais pressionada pelas sanções externas e pressionada pelo governo Putin, que ameaçou nacionalizar empresas que não estivessem aliadas ao esforço de defesa nacional russo. Então, o efeito foi exatamente reverso. 2022, por exemplo, foi o maior saldo do balanço de pagamentos da história da Federação Russa, que foi o que permitiu à Rússia enfrentar o esforço de guerra e enfrentar o sequestro e roubo das suas reservas, roubo dos rendimentos das suas reservas, além de permitir à Rússia reestruturar também completamente o comércio exterior. Então, essa
a ameaça que os Estados Unidos colocou sobre as reservas russas foi percebida pelos outros países do mundo como uma ameaça às suas próprias reservas depositadas nos bancos norte-americanos. E eles imediatamente buscaram reforçar os organismos multilaterais e trazer à tona a questão da desdolarização. Um dos efeitos da guerra e do uso do Estado norte-americano para destruir competição, para ameaçar adversários, tem sido uma brutal elevação do preço do ouro. O ouro multiplicou o seu valor desde o início do século XXI em mais de 6 vezes. E depois da guerra da Ucrânia, também muito significativamente. Não há paralelo na história recente, não é? Ou na história dos últimos 100 anos, de uma elevação do valor do ouro tão significativa. Onde houve uma elevação do valor do ouro significativa foi quando o governo norte-americano rompeu o pacto de Bretton Woods e rompeu com a paridade do dólar em relação ao ouro. Aí houve, durante 4, 5 anos, uma elevação significativa do preço do ouro, mas muito abaixo da que vem se observando do início do século XXI até hoje. Então, está em curso uma crise do padrão monetário mundial muito expressiva. Muito expressiva. Ou seja, elevação do valor do ouro significa fragilização do dólar. Significa que os países não estão confiando na moeda norte-americana para depositarem suas reservas. Não que o ouro vai ser padrão monetário, mas que essa valorização do ouro, pelo que eu entendi do que você falou, está abrindo o cenário de um redesenho do padrão monetário, é isso? Indica que há, digamos assim, uma demanda no cenário internacional por estabelecimento de um novo padrão monetário. E na falta desse padrão, se usa o ouro como fonte de reserva. Entendi. É isso que indica. Indica que há uma instabilidade crescente no mundo, e ela se revela nessa falta de confiança monetária, revela exatamente isso que eu estava mencionando, que nós estamos numa etapa de caos sistêmico e não há, digamos assim, nenhum poder político constituído com força suficiente, com legitimidade suficiente para estabelecer um padrão monetário. Então, nessa ausência, os países vão buscando ouro. Perfeito. Legal, olha, o Clyde diz assim, camaradas, dedo no like também é militância, é isso aí, dedo no like, inscreva-se no canal, torne-se assinante do canal, mande seu superchat como Clyde. Carlos, eu lembro, sabe, em 92, eu tinha uma agência de comunicação e nós fizemos um programa de visitação internacional numa instituição de ensino privada, que era minha cliente, e trouxemos neste programa o George Bush e depois o Henry Kissinger, 92. E eu fiquei muito espantado com eles na época, porque tanto Bush, mas sobretudo Kissinger, disse que, o nosso grande inimigo é a China, não é a Rússia. Não é a Rússia. Eu falava, caceta, mas qual é que é isso? O visionário, né? O cara sabia tudo, né? O cara realmente era um genocida, mas tinha uma visão. Então, você vê que tinha uma parte da elite estadunidense que desde 92, né, desde então do início da década de 90, já vislumbrava que a China seria a grande competidora e não mais a ex-União Soviética ou a Federação Russa agora. Mas me parece que essa lógica demorou a se instalar, né? E o governo Biden, acho que veio numa lógica que era dos dois inimigos, né? China e Rússia. É só o Trump que faz a virada, né? De fato. Exato. Quer dizer, 92 foi ali logo depois do colapso da União Soviética. Então, eles achavam que, os problemas com a Rússia estavam totalmente descartados e provavelmente viam a China como inimigo, digamos assim, no horizonte temporal mais ou menos longínquo, porque
foi o Kissinger que, na verdade, acabou elegendo em 71 a União Soviética como a principal inimiga. Não é mais. Já havia, por exemplo, autores que, desde os anos 40, eu penso aí no Nicholas Spykman, que é um teórico de geopolítica anglo-saxão muito importante, que foi chave para estabelecer a política externa norte-americana no período, da Guerra Fria. O Spykman dizia, olha, a China tem uma população muito maior, essa população capacitada, ela tende a ser uma ameaça muito mais significativa que a União Soviética pode proporcionar. Então, já havia, digamos assim, uma certa percepção do gigante que poderia vir a ser a China. E isso acabou, evidentemente, se revelando com o tempo. Não é? É o Trump que realmente começa a fazer esse giro para indicar a China como o grande adversário norte-americano e é o Trump que inicia uma guerra comercial com a China, não é? Porque os Estados Unidos se desesperam quando percebem que a China não tinha como pretensão apenas ser uma plataforma de exportação complementar à especialização tecnológica dos Estados Unidos, né, que não tinha como pretensão ser apenas uma plataforma de exportação que servia para baratear o custo internacional da produção norte-americana através das suas filiais, mas que a China tinha um projeto tecnológico próprio, e a China anuncia esse projeto através do lançamento do Made in China 2025. Né? Ali a China coloca muito claramente que o objetivo dela era, até 2030, estar na média da vanguarda tecnológica mundial, e até 2049, 100 anos da Revolução Chinesa, está na vanguarda da fronteira tecnológica mundial. E já, não é, a partir da crise de 2008, quando a China percebe que a vinculação com o mercado norte-americano podia ser uma forma de importar crises, porque tem a crise de 2008, cujo epicentro é os Estados Unidos, e isso impacta muito negativamente as exportações chinesas, que caem mais de 20%. Quando a China percebe isso, para ela evitar a crise, ela impulsiona um programa de gastos públicos da ordem de 12% do PIB, voltado para a fronteira tecnológica e para a expansão da demanda interna. E, ao mesmo tempo, impulsiona o BRICS, justamente nessa época. 2009 é a primeira reunião dos BRICS. 2013, a China impulsiona a Rota da Seda, a nova Rota da Seda. E entre 2008 e 2013, o que a China faz? A China era a primeira credora de títulos da dívida pública norte-americana. A China reduz sua exposição em títulos da dívida pública norte-americana de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares para 700 bilhões de dólares. Então, a China começa a reestruturar sua política internacional e a priorizar a criação de um novo espaço geoeconômico concentrado num espaço econômico eurasiano, onde a Rússia podia ser um corredor estratégico da relação entre a China e a Europa Mediterrânea e a Europa Ocidental, sobretudo com a Alemanha. E, por outro lado, a China impulsiona essa articulação de países anfíbios, que são esses países com grandes dimensões territoriais, com recursos estratégicos, com populações expressivas e que se materializavam sobretudo nos BRICS, que são todos países com uma quantidade de quilômetros de litoral muito expressiva, mas com uma razão de litoral por território baixa, porque são grandes áreas continentais. Então, a China começou exatamente a desenhar uma alternativa de política internacional que era o terror, digamos assim, dos teóricos geopolíticos
das chamadas ilhas ultramarinas, que eram que Grã-Bretanha e Estados Unidos. Grã-Bretanha é considerada uma ilha costeira, Estados Unidos uma ilha peninsular, protegida pelo Atlântico e pelo Pacífico. Então, os teóricos norte-americanos começam a perceber que estava em curso não apenas a ascensão de um adversário, mas a ascensão de um projeto sistêmico diferente, que ameaçava fortemente seus interesses. E aí o Trump faz esse giro contra a China, que é mantido no governo Biden. O Biden não reverte nenhuma das políticas do Trump contra a China, até as amplia, mas numa velocidade, num ritmo menor. O Trump volta com mais agressividade ainda. É porque o Biden vai dividir a atenção dele entre China e Rússia, né, por conta da Ucrânia, né? Que é exatamente o que o Trump, e aí me parece uma postura inteligente, vamos dizer, do Trump, que é tentar tirar o pé da Ucrânia, parar de criar conflito com a Rússia para poder concentrar tudo na China, né? Exatamente. O Trump tem essa consciência do declínio e de que os Estados Unidos têm recursos escassos para manejar seus conflitos internacionais. Sim. O Biden não tinha essa consciência, os democratas não têm essa consciência, então os democratas queriam manter as políticas, não é, de várias confrontações, Rússia e China, o que acabava, digamos assim, aproximando esses dois adversários, justamente a partir da guerra com a Ucrânia, é que a China e Rússia fazem seu acordo estratégico, fazem, na verdade, um mês antes da guerra, mas já com todo o teatro da guerra se configurando. E o Biden também quer manter as políticas que vinham desde o pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, na qual os Estados Unidos financiavam suas hegemonias, não é? Tornando a Europa Ocidental um protetorado militar dos Estados Unidos, tornando o Japão um protetorado militar norte-americano, e o Trump percebe que há escassez de recursos e não há mais condição dos Estados Unidos ficarem financiando as suas alianças, porque seus recursos são escassos, né? Se a gente olhar, inclusive, os gastos militares norte-americanos, o teto dos gastos militares norte-americanos, se a gente pega o dólar deflacionado, é 2008. Não é? É 2008. De lá para cá, os Estados Unidos conseguiu se aproximar no máximo desse teto. Se a gente olha, por exemplo, os gastos militares norte-americanos em relação aos de Rússia e China somados, eles caem absurdamente. Vamos fazer um comparativo, por exemplo, a partir de 2000. Que interessante. Em 2000, China e Rússia tinham mais ou menos 12% dos gastos militares norte-americanos. Em 2007, China e Rússia tinham 17%. Em 2020, China e Rússia tinham 45% dos gastos militares norte-americanos. Nossa Senhora, não sabia, né? Exatamente. E se a gente pegar, por exemplo, um outro comparativo dos gastos militares norte-americanos em relação aos gastos mundiais. Em 1988, os Estados Unidos tinham mais ou menos, a União Soviética ainda existia, em 1988, os Estados Unidos tinham 53%, 54% dos gastos militares mundiais. Hoje, os Estados Unidos têm 37% dos gastos militares mundiais. Então, uma queda muito significativa. Interessante. E aí, Carlos Eduardo, então, em que pese a maneira atabalhoada, desastrada, e talvez o Trump, essa coisa dos estadunidenses, né, que só olha o seu próprio umbigo, ele ter superestimado o poder dos Estados Unidos, mesmo nesse período de decadência, né? Não sei se ele imaginava que ia colocar as tarifas e todo mundo ia recuar imediatamente, mas a percepção dele em relação ao cenário global me parece uma percepção no geral correta, né?
Inclusive, essa ação que ele está fazendo parte de um diagnóstico correto dessa perda da decadência do império, né? E dessa, por exemplo, ele tem uma percepção correta em relação à China, prioridade como inimiga em relação à Rússia, enfim, e bem realista em relação à Europa. Acho que o problema dele com a Europa, inclusive, nem é o que você falou, a escassez de recursos. Nem é que ele detesta a Europa, né? Que ele não tem dinheiro mais para sustentar aquelas bases todas da OTAN, né? Na Europa. Não há dúvida, não há dúvida. Isso teve um efeito eleitoral na última eleição nos Estados Unidos, porque um dos pontos que o Trump levantava é o seguinte: por que os Estados Unidos vão realizar gastos com uma guerra sem fim, uma guerra que não pode ser ganha, se há uma dívida pública importante nos Estados Unidos, por que os Estados Unidos vão ficar colocando recursos fora numa meta inalcançável, não é? Deixando de atender às suas próprias necessidades? Então, ele dizia, a América primeiro, não é? Os Estados Unidos primeiro, não vamos nos envolver em guerras que não trazem interesses imediatos para nós e guerras que são irresolvíveis, guerras que não podem ser vencidas. O Trump acabou, não é, demonstrando, em parte, em relação aos democratas, uma política externa muito mais correta, pelo menos, na avaliação de alguns problemas, ainda que as soluções encontradas pelo Trump sejam insuficientes e coloquem os Estados Unidos frente a outros problemas. Mas a crítica que ele faz à globalização neoliberal, à desindustrialização profunda dos Estados Unidos, à perda de empregos em função dessa escolha que se fez desde o período Reagan de substituir os superávites comerciais por déficits comerciais, a crítica que o Trump faz a isso é correta. Não é? Anos, não é? 30, 40 anos de globalização neoliberal levaram, na verdade, a essa deslocalização produtiva, essa redução dos investimentos internamente e a um declínio muito significativo dos Estados Unidos em relação a competidores internacionais. E a China é a grande beneficiária disso, né? A China ficou aí 30, 40 anos usando o mercado norte-americano como fonte do seu próprio desenvolvimento tecnológico, né? Do desenvolvimento das suas empresas. Você vê chance o que parece ser a estratégia do Trump, que é separar Rússia e China? Ele fez declarações de amor enfáticas ao Putin no início do mandato dele, a coisa arrefeceu um pouco, mas essa estratégia de fazer a paz na Ucrânia, aproximar Estados Unidos e Rússia e, portanto, colocar uma cunha na relação de Rússia e China, você acha que tem chance de sucesso? Eu acho que não tem nenhuma, né? Porque não. Eu acho que não tem nenhuma, porque já há uma conflagração geopolítica muito nítida e, na verdade, o que o Trump pode oferecer para a Rússia? Nada. O Trump não pode oferecer nada para a Rússia. Primeiro, porque a Rússia está ganhando a guerra. E, inclusive, o cessar-fogo nesse momento e o fim da guerra pode congelar uma relação territorial desfavorável a que a Rússia pode alcançar se a guerra continua, né, por mais algum tempo. Então, em termos territoriais, digamos assim, que seria o reconhecimento das conquistas russas na Crimeia, enfim, e em toda a parte, não é, oriental da Ucrânia que a Rússia conquistou. Na verdade, isso não se trata de concessão nenhuma, se trata de reconhecer uma situação de fato. Em segundo lugar, não é, a parceria com a China é muito mais promissora do que a parceria com os Estados Unidos, porque a parceria com a China é uma parceria de cooperação tecnológica, de cooperação militar, de cooperação científica, de alinhamento
né, frente a reformas dos organismos internacionais, de construção de organismos regionais e internacionais conjuntos, né? E os Estados Unidos não oferecem nada disso, né? O que os Estados Unidos ofereceria seria um levantamento parcial de sanções e um reconhecimento de uma vitória que é feita pela própria Rússia, sem nenhuma ajuda norte-americana. Então, não vejo, digamos assim, como os Estados Unidos possam oferecer à Rússia algo que seja significativo o suficiente para desviá-la desse rumo de aproximação crescente com a China. Você falou das iniciativas chinesas em relação ao BRICS e depois da Rota da Seda, como iniciativas que buscam a China ampliar suas relações globais para reduzir sua dependência das relações econômicas e comerciais com os Estados Unidos, que foram fundamentais, inclusive, para o desenvolvimento chinês lá atrás. E a Rota da Seda, de fato, é um grande sucesso, né, Carlos Eduardo? Tem 140 países, mais de 140 países do mundo já entraram, 2/3 dos países da América Latina e Caribe já aderiram à Rota da Seda. Agora o Trump está lá dizendo que a prioridade do governo dele é evitar que a América Latina embarque na Rota da Seda. Conseguiu obrigar o Panamá, mas coitado do Panamá, né? A recuar, mas a Colômbia acabou de anunciar que está entrando para a Rota da Seda. Duas perguntas. Como é que você vê, então, essa jornada da Rota da Seda? E segundo, qual a explicação para o governo brasileiro não aderir à Rota da Seda? Pois é, a Rota da Seda é um movimento espetacular que está acontecendo no mundo e que revela que o poder chinês é um poder de outro tipo, muito diferente do que nós conhecemos como os poderes hegemônicos ou as lideranças ocidentais. Veja, por exemplo, que no início da globalização neoliberal se falava em consenso de Washington. Bastava que a cidade que representa os grandes organismos políticos e financeiros, não é, dos Estados Unidos tivessem de acordo para que, que esses organismos estivessem de acordo, esse organismo da cidade estivesse de acordo, para que isso se espalhasse para o mundo inteiro. Enquanto que a China, na Rota da Seda, faz encontros que reúnem 120, 130, 140 países. Então, se trata de um desenho multilateral contra um desenho imperial, unilateral. Não é? São metodologias completamente diferentes. Não é? De um lado, no caso da China, está a variedade de poderes políticos internacionais, e no caso dos Estados Unidos, a concentração do poder financeiro e do poder político. A China tem impulsionado a Rota da Seda e tem transformado esse movimento num desejo enorme dos países, sobretudo países periféricos, países subdesenvolvidos, que têm buscado, através dessa relação com a Rota da Seda, fazer novos negócios, estabelecer novas parcerias. Na América Latina tem sido um sucesso imenso. Na América do Sul, um extraordinário sucesso. A China é disparada hoje na América do Sul, a principal parceira dessa região. E é lamentável, né, a posição do governo brasileiro de não participar. A fala do Celso Amorim é de que o Brasil busca uma relação adensada com a China, independente da vinculação formal à Rota da Seda. Mas, evidentemente, se trata de uma concessão aos vetos norte-americanos, de um engajamento maior da América Latina nesses processos multilaterais. E não é, na verdade, a única aderência do Brasil a vetos norte-americanos. Né? Vimos o caso
do bloqueio brasileiro à entrada da Venezuela no BRICS. Venezuela, que é uma potência energética, como é a Arábia Saudita, como são Emirados Árabes, ambos, não é? Integram o BRICS junto com o Irã, e o Brasil cometeu esse erro grave diplomático de vetar a presença da Venezuela no BRICS com o argumento de que as eleições venezuelanas mostravam que a Venezuela não estava vinculada à construção de relações pacíficas. Esse foi o argumento brasileiro. Então, o que se percebe na política externa do governo Lula, essa política externa chamada de altiva e ativa, é que ela faz concessões ao imperialismo norte-americano muito significativas. E por isso, creio eu, o Brasil busca uma relação não tão explícita com a China, não ignora, evidentemente, esse vínculo com a China, busca aproximação, mas num ritmo e numa velocidade muito mais moderada e bloqueando, não é, se possível, a participação mais ampla da região em esforços de construção de poderes multilaterais, como é o caso da expansão do BRICS. Sim. Carlos, para encerrar, eu queria falar contigo sobre um tema. Olha, eu acho que o coração de todo mundo que olha para o mundo com o mínimo de humanidade está muito apertado realmente em relação ao que está acontecendo na faixa de Gaza e na Palestina, né? Agora, esse fim de semana, Israel anunciou o início de operações terrestres extensas. A sensação que dá é que não vai sobrar um palestino, uma Palestina viva, e os que sobrarem, eles vão ser lançados ao mar. No fim de semana, tivemos grandes manifestações na Europa em solidariedade aos palestinos. Essa aqui é a de Haia, realmente bastante expressiva. Mais de 100 mil pessoas em Haia, hein? Não é uma cidade das mais populosas. E assim, Europa dentro houve manifestações esse fim de semana. O presidente Lula chegou a fazer uma manifestação também importante quando estava lá em Moscou, né, falando... O genocídio, a palavra eu vou repetir aqui, para terminar o genocídio na faixa de Gaza. Usou a palavra genocídio. Agora, o fato é que os governos do mundo estão inertes diante do massacre, né? Nos Estados Unidos, o esmagamento da posição pró-Palestina é cada vez maior, estudantes expulsos de universidades, punições de toda sorte. Isso começa a acontecer aqui no Brasil também, né, sob o olhar, eu diria, silente do governo Lula, e mesmo o governo Lula, em que pese essa manifestação do presidente, continua fornecendo petróleo para o exército de Israel. Como é que você vê a situação lá da Palestina nesse momento? É uma situação completamente absurda, mas está dentro da estratégia do governo Netanyahu de criação da grande Israel. E, evidentemente, também isso faz parte de um projeto norte-americano de domínio, não é, sobre aquela região, calçando Israel como um poder subimperialista para enfrentar, sobretudo, a posição iraniana no Oriente Médio. Então, se trata de criar, não é, uma política da grande Israel para explorar os recursos petrolíferos da faixa de Gaza, para criar também ali um espaço que possa, inclusive, ser uma alternativa à Rota da Seda para conectar o Oriente Médio à Europa. Agora, é uma política que
vai enfrentando um nível de conflitos crescentes, né? Conflitos na própria região e conflitos no resto do mundo. A derrota da Síria, não é? A queda do regime de Bashar al-Assad, reforça momentaneamente esse subimperialismo israelense, mas é uma política que dificilmente poderá ser estável e criar fronteiras seguras para esse tipo de percurso que se quer estabelecer e para uma dominação estadunidense sionista sobre o Oriente Médio. Não é? Creio que vai ser sempre uma política enormemente contestada e que vai criar, não é, conflitos cada vez maiores, independente das vitórias ocasionais que ela possa vir estabelecer. Então, por exemplo, mesmo com toda essa iniciativa destrutiva sobre Gaza e em menor escala sobre a Cisjordânia, mas ali também, o Israel não conseguiu estabelecer uma zona segura para, enfim, seus interesses estratégicos naquela região, que é, digamos assim, uma pré-condição importante para que se comece a explorar economicamente aquele espaço, não é? E criar, enfim, a prospecção de petróleo, etc. Então, Israel não consegue ainda ultrapassar a etapa do conflito militar para a etapa da exploração econômica daquela região, o que significa também um gasto imenso sem, digamos assim, um retorno econômico imediato. O Hamas, com toda a destruição que vem sofrendo, o Hamas não desapareceu, não é? E renova suas lideranças. O Hezbollah, ainda que fragilizado, também não desapareceu. Então, essas forças, não é, que Israel aponta como suas principais adversárias, elas continuam ali, ainda que provisoriamente deprimidas, mas elas continuam se realinhando. E há cada vez mais um consenso internacional e um consenso também na Ásia contrário à iniciativa de Israel na região, porque é fortemente instabilizadora e criadora, enfim, de conflitos que dificultam uma exploração econômica estável de todo aquele espaço. Perfeito. Carlos Eduardo, demos um bom passeio pela geopolítica global, gostei demais. Próximo encontro, Brasil de novo, tá? Vamos voltar para o Brasil. Maravilha, Mauro, maravilha. Gosto muito das suas análises sobre o Brasil. Obrigado. Fiquei espantado com esse número da queda percentual dos gastos militares dos Estados Unidos vis-à-vis os gastos da China e Rússia. Não tinha ideia, não sabia. Impressionante, realmente. É um indicador dos mais, acho que assertivos em relação à decadência do Império estadunidense. Obrigado, Carlos. Boa semana para ti. Maravilha, Mauro. Um prazer estar contigo. Sempre que precisar, só me chamar aí que a gente conversa. Forte abraço. Vou te chamar. Abração.